A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Como és bela, ó Virgem de Cristo, foste digna de receber a coroa do Senhor, a coroa da eterna virgindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos já nos primeiros momentos, dessa manhã de terça-feira, celebrando a memória de Santa Clara, ou em italiano Santa Chiara, que junto com São Francisco de Assis revolucionou a espiritualidade. As irmãs clarissas também hoje celebram a sua padroeira e Santa Clara, por sinal, é a padroeira da televisão. Na homilia eu vou falar também por que ela é a padroeira desse veículo de comunicação que é a televisão. Mas é justamente agora, através da televisão, que a gente pede licença para entrar na sua casa e celebrar essa Eucaristia. Talvez, como Santa Clara, talvez você não possa sair de casa nesse instante. Talvez esteja acamado, talvez esteja só se preparando para mais um dia de trabalho. O que a gente quer ressaltar é que essa missa é para você. Essa missa é sua. Nós queremos rezar pelas suas intenções. Você pode se comunicar conosco através do GC que vai aparecer aqui na tela. Estão vendo só os números de telefone? Para que nós possamos rezar juntos. É um prazer estar na sua companhia. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós,
Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Celebramos esta Eucaristia pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Também rezamos especialmente por você, que é telespectador da Rede Vida e se une conosco espiritualmente neste momento de graça e de comunhão. Ó Deus, na vossa misericórdia, atraíste Santa Clara ao amor da pobreza. Concedei-nos, por sua intercessão, que, seguindo Cristo com um coração de pobre, mereçamos chegar a contemplar-vos no reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque é ela que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes, queridos irmãos e irmãs, para refletirmos sobre o que a liturgia da palavra tem a nos dizer hoje. A primeira leitura é de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um sacerdote, viveu de 622 a.C. até 570 a.C., portanto, teve 52 anos de vida e de uma vida toda consagrada a Deus. E ele teve uma missão muito árdua, muito difícil. Ezequiel tinha que pregar ao povo, tinha que dizer algo que o povo não queria ouvir. E a mensagem de Ezequiel hoje, ela traz muitos símbolos, está codificada, mas quando a gente começa a entender esses símbolos, fica tudo muito claro. Ezequiel vai falar a verdade, mesmo que essa verdade ainda doa, mesmo que essa verdade não seja o que as pessoas queiram ouvir, mas apesar da mensagem ser dura, e é sempre a verdade, ressalte-se, no final existe uma gota de esperança, e essa esperança é a misericórdia de Deus. Tudo parte do seguinte princípio: Ezequiel ouve 3 expressões de Deus. A primeira expressão é filho de homem, a segunda expressão é vai falar, e a terceira é casa de Israel. Vamos lá, filho do homem, parece que a gente já ouviu isso em algum lugar antes, né? É Jesus. Jesus posteriormente se declara como o filho do homem. E o que é filho do homem? Ezequiel quer dizer que ele é filho do homem porque ele está falando em nome de Deus, mas ele é um ser humano. Ezequiel coloca-se, portanto, como uma ponte, como uma mediação entre Javé e o seu povo. Aqui, o profeta Ezequiel diz que está passando por momentos que parecem muito codificados, né? Por exemplo, tem um rolo que ele vai comer e saborear, e depois ele diz que é doce como mel. O que é esse rolo? É a palavra de Deus. Por que Ezequiel diz que vai comer a palavra de Deus? Simples, porque ele diz que ele precisa se alimentar da palavra de Deus. E é isso que falta também para nós hoje. Ezequiel, portanto, ao se declarar como filho do homem, ele sabe que ele está se alimentando da palavra de Deus, por isso que é comer o rolo da palavra de Deus, né? Não é um caderninho, naquele tempo era um rolo, e ele se alimentaria da palavra de Deus. Mas a missão do profeta não é só decorar a palavra de Deus, não. A missão do profeta é se alimentar da palavra de Deus e depois, olha só, a segunda expressão, vai anunciar, vai falar. O que Ezequiel tem que fazer? Ele tem que comunicar a palavra de Deus para os seres humanos. O profeta, ele não é aquele que decora a Sagrada Escritura. O profeta é aquele que se alimenta diariamente da palavra de Deus e depois, com a sua própria linguagem, olha só, Deus quer fazer uso de seres humanos, como fez nas Sagradas Escrituras, para comunicar algo que ele mesmo deseja. Portanto, Ezequiel tem que falar com a sua própria língua para que os seres humanos compreendam. E a terceira expressão que eu disse é casa de Israel. Qual é a mensagem que Ezequiel tem para passar? A mensagem é dura. Ele está dizendo que daqui a pouco tempo o povo vai sofrer muito.
o povo vai ser exilado para a Babilônia, o povo vai ser deportado. E de fato nós sabemos que o Reino do Norte e o Reino do Sul foram exilados, principalmente o Reino do Sul, que é exilado por culpa dos caldeus que invadem. E naquele tempo muita gente tinha esperança. Não, será que o exército caldeu vai desistir de nos invadir? E Ezequiel diz, não vai desistir. A mensagem é dura, mas a verdade é muito clara. Acontecerá sim um momento de dor, por isso que falam de canto fúnebre, né? Haverá um momento em que o povo de Jerusalém vai passar por realmente dificuldades extremas, mas no final Deus vai olhar com misericórdia. Por quê? Jerusalém, posteriormente, inclusive, foi reconstruída. Ciro, rei da Pérsia, emitiu o seu decreto e permitiu que o povo voltasse para a sua terra. Mas o que fica para nós hoje, de mensagem da primeira leitura, é a autenticidade e a responsabilidade de ser profeta. Não basta só decorar o versículo, decorar o capítulo, ficar decorando as Sagradas Escrituras. É preciso, como profeta, primeiro, se alimentar da palavra de Deus. Depois, interpretar essa palavra de Deus com a igreja. Interpretar com a linguagem humana, acessível para que as pessoas, para que os pobrezinhos, a gente está celebrando hoje Santa Clara, ninguém como ela e como São Francisco cuidaram tanto dos pobrezinhos, precisamos, portanto, adequar a nossa linguagem para que a palavra de Deus seja compreendida por todos. Posteriormente, nós temos, depois no Evangelho, Mateus capítulo 18, que faz o seu discurso eclesial. O que é eclesial? Eclésia vem do grego, igreja ou assembleia. Mateus aqui está mostrando como Jesus falou para os seus discípulos, ressaltando o que é primordial para que uma comunidade seja de fato cristã. O que Jesus faz hoje? Olha que coisa interessante. Os discípulos, pouco tempo atrás, estavam discutindo entre eles quem era o maior. Na Palestina daquele tempo, meus irmãos, havia muitos conflitos graves, até brigas, por causa da hierarquização. A hierarquia era quase que uma obsessão, sobretudo para os fariseus e para os doutores da lei. A hierarquia era seguida à risca, nas assembleias, nas sinagogas, nos banquetes, e as pessoas ficavam brigando para ocuparem o primeiro lugar, para dizerem que eram mais importantes do que as outras. E os discípulos ainda estavam com essa mentalidade, viviam naquele período, naquele país, naquele tempo. Era natural que pensassem assim. Jesus agora vai explicar e romper com tudo isso. Para Jesus, na comunidade do reino, o mais importante não é aquele que ocupa o melhor lugar. Longe disso. O mais importante não é aquele que detém títulos, mas para Jesus, se alguém quer ser grande, tem que primeiro amar e servir. Esse é o lugar da pessoa na comunidade do reino. Por essa razão que Jesus agora chama uma criança no meio deles e apresenta: quem quer ser grande tem que ser igual a essa criança. Por que Jesus fala isso? Muito simples. Ser criança no tempo de Jesus não era nem um pouco parecido com ser criança hoje em dia. Graças a Deus, as crianças têm direito, as crianças merecem todo o nosso carinho, amor, respeito, mas no tempo de Jesus não era assim. A criança era a expressão de alguém totalmente desprotegido. A criança quase que não era ninguém lá no tempo de Jesus. A criança não poderia ser testemunha. A criança, legalmente, ela não podia fazer nada perante a lei. A criança simbolizava todos os débeis, os frágeis, os excluídos, os abandonados. Outra coisa, a criança depende do pai e da mãe. A criança depende do adulto, senão ela não sobrevive. E Jesus, portanto, chama a criança e coloca onde? Coloca a criança num lado, do outro lado? Não. Jesus coloca a criança no centro, ali à frente dos discípulos. Ou seja, a criança é o meio. Ali Jesus está dizendo que ela é a referência. Claro que isso traz também uma simbologia. O que Jesus quer dizer com tudo isso? A criança que representa o frágil, que representa o dependente, que representa o excluído, que representa a pessoa que muitas vezes está totalmente sem capacidade de lutar pela própria sobrevivência. Jesus diz que esse Filho de Deus é que é o centro. Esse Filho de Deus é que tem que ser cuidado, que tem que ser amado pelos discípulos de Jesus. Vejam, é totalmente a inversão de valores.
Se no tempo de Jesus a sociedade dizia que a criança vinha em último lugar, agora Jesus diz que ela é o centro, ou seja, o centro da comunidade de Jesus é o frágil, é o pobre. E o Senhor continua complementando o seu ensinamento. E agora ele lança mão da comparação de um pastor com suas 100 ovelhas. As 100 ovelhas estão sadias, está tudo bem, mas uma delas se perde. Bom, o pastor aqui nessa parábola, nesse exemplo do Senhor, que por sinal também está presente em São Lucas, o pastor é aquele que deixa as 99 na montanha, que fala-se da montanha, em Lucas fala que o pastor vai até o deserto procurar essa ovelha, e de qualquer forma, ele deixa as 99 e vai atrás daquela única ovelha que estava perdida. Pela lógica, não tem sentido, não é? Você deixar 99 para correr atrás de uma. Pela lógica só humana, parece que é uma coisa sem sentido. Mas é justamente aí, esse é o sentido de como Deus nos trata, de como Deus age conosco. Ele ama tanto a ovelha perdida, porque ele não pode, de maneira alguma, permitir que aquela ovelha se perca para sempre. Ele sai procurando até encontrá-la. Agora, olha que interessante. Qual é a atitude do pastor quando ele encontra aquela ovelha perdida? Ele não está pensando que ele está cansado de procurar a ovelha perdida. Ele não está pensando que ele pode estar com fome, com sede, com sono. Ele não pensa nada disso. Quando ele encontra aquela ovelha perdida, ele não bate nessa ovelha. Bonito. Quando ele encontra aquela ovelha perdida, ele não a repreende, ele não a castiga. O que ele faz? Ele se alegra. Se alegra porque percebe que aquela que estava perdida, a excluída, talvez a doentinha, a afastada, agora está de novo diante dele. E mais, ele coloca a ovelha nas costas. Gente, essa atitude, esse verbo de colocar nas costas, significa todo o amor, toda a doação que o pastor tem pela sua ovelha. Ele não pode perder a ovelha, ela não é o número 100 ou o número 1, aquela que estava faltando. Aquela ovelha é a ovelha daquele pastor. É a ovelha preferida, justamente porque ela se perdeu, justamente porque ela é excluída, porque ela está necessitada. Jesus, com esse exemplo, portanto, diz que o pobre, o excluído, o necessitado, deve ser aquele que nós devemos amar ainda mais, porque precisa do nosso amor. E é exatamente assim que Deus age conosco. Deus não quer que ninguém se perca. Inclusive, o contexto desse evangelho é justamente quando os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus por se fazer presente entre os pecadores, entre os cobradores de impostos, que para eles eram o cúmulo, a pessoa era totalmente impura, e Jesus não quer que ninguém se perca. É assim que Deus nos trata. Quando às vezes estamos afastados, quando às vezes saímos do caminho correto do pastor, quando às vezes nos perdemos, Deus é aquele que vai lá, atrás de nós, como bom pastor, nos pega e põe no ombro, cuida de nós e se alegra. Não é aquele que vai castigar, punir, censurar. É aquele que, antes de tudo, ama e se alegra porque a ovelha está realmente inserida de volta no rebanho. Santa Clara de Assis fez isso. Santa Clara, inclusive, é padroeira da televisão, porque uma vez muito doente, ela estava impedida de participar da Santa Missa e ela fechou os olhos, começou a imaginar o menino Jesus e, de repente, ela começou a ouvir e, inclusive, a visualizar o que estava acontecendo numa Santa Missa. Por isso, acreditavam-se naquele instante, que Santa Clara estava tendo uma visão como se fosse ao vivo do que estava acontecendo na igreja. O Papa Pio XII, inclusive, proclamou Santa Clara como padroeira da televisão. Tele é distante, visão é de assistir. Aquele que assiste à distância o que está acontecendo. Hoje você está nos acompanhando pela televisão. Pois é, estamos aqui exatamente, geograficamente, na cidade de São Paulo e você em qualquer lugar do Brasil e do mundo está nos acompanhando à distância. É por essa razão, por essa comunhão, que Santa Clara também é padroeira da televisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos então agora as nossas preces, rezando por toda a igreja e por todo o povo de Deus. Senhor, atendei a nossa prece.
Senhor, atendei a prece do vosso povo. Senhor, atendei a prece do vosso povo. Pelos ministros da Igreja, para que, a exemplo de Santa Clara, escutem com docilidade a palavra do Senhor e a acolham como alimento para a vida eterna, oremos. Senhor, atendei a prece do vosso povo. Pelos religiosos e religiosas, para que sua opção fundamental pelo reino seja um sinal de esperança e fidelidade no coração do mundo, oremos. Senhor, atendei a prece do vosso povo. Pelos animadores bíblicos de nossas comunidades, para que espalhem o perfume do Evangelho de Cristo no interior das famílias, oremos. Senhor, atendei a prece do vosso povo. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos agora fazer o nosso ofertório e você que se une conosco também nessa celebração, se desejar, pode colaborar também com o projeto Juntos, com a Rede Vida, através dessas chaves que estão aparecendo aqui na sua tela. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, proclamando-vos admirável na festa da Virgem Santa Clara, nós vos apresentamos os dons da nossa devoção. Humildemente vos pedimos, como vos foram agradáveis os méritos de suas vidas, assim vos agrade o serviço do nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, recordando os santos e santas que se consagraram a Cristo por amor ao reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear, já aqui na terra, os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Você que deseja acompanhar a oração eucarística será a primeira, número 1. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Odilo e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Marcos, Mariana, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Acolhei, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e levou os olhos ao céu. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz,
a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem me ama será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. O corpo e o sangue de Cristo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Senhor, os mistérios que recebemos na celebração da Santa Virgem Clara nos despertem e nos iluminem para que esperemos vigilantes a chegada do vosso Filho e sejamos admitidos às suas núpcias eternas. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Nós estamos chegando ao final da celebração eucarística e eu quero convidar a você, querido irmão, amada irmã, para que passe o dia conosco na Rede Vida. Logo mais às 10 da manhã, nós vamos rezar o terço de Nossa Senhora. Depois, às 6 da tarde, eu rezo ao vivo com você. Temos mais um encontro também às 8 da noite. Enfim, a Rede Vida nos proporciona esse momento de espiritualidade com Jesus e com Maria. Eu vou conceder a bênção solene, então peçamos que o Senhor nos dê saúde e um dia em sua santa proteção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santa Clara, vos abençoe, vos proteja de todo o mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santa Clara a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santa Clara nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos todos em paz, obrigado pela sua companhia. Tenhamos uma excelente terça e o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Quem é essa que avança como a aurora? Temível como o exército em ordens de batalha, brilhante como o sol e como a lua. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado.